Olá, eu sou Erlan Tostes, professor, teólogo, autor do livro Onde está Deus na Cultura Pop, e eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que o professor Leandro Carnal colocou nas suas redes sociais. Ele fala sobre literalidade ou a alegoria na hora de se ler a Bíblia. Vamos lá, eu quero fazer um react aqui com vocês. Jesus diz, eu sou o bom pastor, não quer dizer que Jesus cuide de ovelhas. Eu posso ler a Bíblia literalmente, ou seja, que tudo que está contido ali descreve a criação do mundo em 6 dias e um descanso de Deus no 7º. Esses dias seriam dias de 24 horas? Gênesis não diz isto. Mas quando diz que Deus no princípio criou a luz e disse, faça-se a luz, eu estou pensando que isto poderia ser literalmente Deus iluminou o universo, ou é uma metáfora do Big Bang. A interpretação literal da Bíblia é muito antiga. Quando Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ele não se refere à mostarda e o reino de Deus, mas a uma metáfora de que de uma coisa pequena eu vou ter algo grande. A própria Bíblia se anuncia de forma metafórica, alegórica, ou seja, costura de metáforas formam uma alegoria. Devemos ler a Bíblia como ela foi escrita, como um testamento, uma lição, uma moral para quem quer seguir a Deus. Aqui eu vou concordar com o professor Carnal quando ele diz que a Bíblia precisa ser lida como ela foi escrita. E para isso a gente precisa usar ferramentas corretas e partir de compreensões corretas na abordagem do texto bíblico. Eu, com todo respeito ao professor, entendo que é um vídeo curto, promocional, uma chamada para um curso, mas ainda assim com uma abordagem superficial. Porque não é simplesmente dizer a Bíblia tem que ser lida literalmente ou alegoricamente. É uma leitura estrita do texto, é uma metáfora, um conjunto de metáforas, como ele fala no vídeo dele. Não é bem assim. Na verdade, a Bíblia, ela ser tratada como um monolito já é um grande problema, é o primeiro dos problemas aqui. A Bíblia não é um único livro, é uma coletânea de livros. Existe uma coletânea, um compilado, um tomo de livros que falam da tradição judaica, que a gente chama de Antigo Testamento, e um tomo de livros compilados a partir de uma tradição cristã que a gente chama de Novo Testamento. E cada um desses livros vai ter autores diferentes, locações diferentes, datação diferente, gêneros literários diferentes que exigem uma leitura diferente para cada um deles. E, inclusive vai ter partes do mesmo livro que vai te exigir uma leitura simbólica e partes que vai ter uma narrativa onde você precisa ler de forma literal para que faça sentido. Veja, em Mateus 24, Jesus chama os fariseus de raça de víboras, de serpentes. Você acha mesmo que Jesus está conversando com uma jararaca vestida com um talite azul e branco? Não faz sentido. Jesus ele também no mesmo capítulo diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Você acha que Jesus estava falando sobre vestir uma fantasia de galinha pintadinha e sentar em cima de uma população, abrir as suas asas e esquentá-la tal como uma galinha faz? Não é sobre isso. Uma leitura literal a respeito de textos assim vai levar a uma compreensão equivocada. E nisso o professor Carnal acerta. É necessário compreender a mensagem por trás de uma figura cuja força do discurso aponta para uma moral, para uma lição. Isso está correto. Agora, tem certos textos que exigem uma leitura literal. Quando Jesus ele é julgado por Pilatos, aquilo precisa ser literal. Quando Jesus está caminhando com seus discípulos indo para Cafarnaum, isso precisa ser literal. Quando o povo de Israel está lutando contra seus inimigos, a queda de Jerusalém perante os babilônicos, a queda do reino do norte perante os assírios, o reinado de Israel, os juízes, a tomada de Jericó, a tomada de Canaã, a peregrinação no deserto, são narrativas literais. Agora, algumas narrativas contam sobre fatos sobrenaturais. Sobre como o maná cai do céu, como codornizes chegam até os pés dos israelitas, sobre como uma água que jorra de uma pedra, sobre Jesus ressuscitando pessoas, sobre leprosos que são curados, aleijados curados. Você pode acreditar ou não
Isso não depende de mim ou de qualquer outra pessoa, mas o texto é escrito com um propósito. Esse propósito é uma narrativa de eventos que ocorreram. O autor, quando escreve, ele tem um objetivo, que é convencer a sua audiência de que o Messias chegou, e a prova de que Jesus era o Messias são os seus atos miraculosos. Quando, por exemplo, o texto de Mateus 27 diz que na morte de Jesus houve terremotos, eclipse, houve trevas na terra, pessoas ressuscitaram e várias pessoas ali em Jerusalém viram os mortos que ressuscitaram na morte de Jesus. É um texto que tem propósito de relatar os eventos que ocorreram durante a morte de Jesus. Se você, leitor do século XXI, vai pegar esse texto e vai dizer isso aqui é uma invenção, ok, direito seu. Mas não diga que o texto pede para ser lido de forma alegórica, porque não, ele não pede. O escritor teve intenção de relatar aquilo de forma literal, com testemunhas. O apóstolo Paulo, lá na frente, décadas depois, ele vai olhar para esses eventos e vai dizer: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Ele aponta para a necessidade da leitura literal da ressurreição, ou seja, de um ato sobrenatural de Jesus. O professor diz que devemos ler a Bíblia como ela foi escrita. Isso é um acerto colossal. Sim, mas existem muitos textos que foram escritos de forma diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, com gêneros literários diferentes, com audiências diferentes e com intenções diferentes. E em cada um desses textos é necessária uma análise séria. E qualquer hermeneuta sério vai levar esses elementos em consideração. Vai interpretar de uma maneira que respeite a intenção original, a audiência original, as necessidades dessa audiência original. Então, quem diz que a Bíblia como um todo precisa ser lida de modo X ou modo Y, infelizmente cai num reducionismo. Infelizmente identifica que a Bíblia é um monolito, é um bloco único que precisa ser lido com uma metodologia única. É um erro. É um erro. A forma como leio Gênesis de 1 a 11 ou de 12 a 50, o texto pede para uma leitura diferente. O texto aponta para uma leitura poética num ponto e uma leitura narrativa em outro ponto. O texto de Êxodo aponta para uma leitura narrativa até o capítulo 20 e uma leitura legislativa a partir do capítulo 20, quando as leis são entregues para o povo. Não estou dizendo, de novo, sobre literalidade ou alegoria. De novo, esse é um reducionismo muito ruim para análise textual. Existem formas de se interpretar cada gênero textual e a gente respeita cada contexto, cada subtexto e cada texto. E é respeitando esses elementos que a gente vai ler o texto de uma maneira correta e coerente, como o texto pede para ser lido. Afinal, a Bíblia é um livro grande demais e Deus é maior ainda. Um abraço.